Bom dia. Hoje é 11 de dezembro de 2024. Meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. No último domingo, dia 8 de dezembro, caiu o governo de Bashar al-Assad, depois de 24 anos comandando a Síria. Em ofensiva fulminante, uma coalizão militar liderada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, HTS, chegou a Damasco e colocou fim ao regime fundado em 1970 por Hafez al-Assad, pai de Bashar. Como vocês podem acompanhar pelo mapa na tela, o HTS e seus aliados, que dominavam a província de Idlib, no noroeste do país, a partir do dia 27 de novembro, avançaram sobre Alepo, a mais populosa das cidades sírias. Depois marcharam ao sul, tomando Ramá e Homs, até chegarem na capital. Em apenas 11 dias, ruía um poder de décadas. No mapa, isso é bem claro. A linha pela qual seguiram as tropas lideradas pelo HTS. Saíram ali de Adlib, no noroeste do país, e percorreram uma linha direto ao sudoeste, onde se encontra Damasco, e tomaram a capital do país, pondo fim, como eu já disse, ao governo de Bashar al-Assad. Apoiado por Rússia e Irã, o governo Assad resistia há décadas contra a pressão norte-americana no Oriente Médio, recusando-se a seguir o mesmo caminho de Egito, Jordânia e Arábia Saudita, que foram incorporados ao sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que a Síria tentava impedir o esmagamento militar que sofreram Iraque e Líbia. A Síria o governo Assad constituía, imerso em inúmeras dificuldades e contradições, um ponto de apoio ao chamado eixo da resistência. O eixo da resistência é como o Irã define as forças que se contrapõem ao regime sionista. O eixo da resistência é composto, ou seria composto, pelo Hamas, pelo Hezbollah, pela Síria, pelos Houthis no Iêmen e pelo próprio Irã. A Síria era um ponto de apoio ao chamado eixo da resistência. Por exemplo, até o fim do governo Assad, através do território sírio, é que o Irã fluía armas e recursos financeiros ao Hezbollah. Embora seja incerto o futuro da Síria, quem efetivamente controlará o poder, se conseguirá estabilizá-lo e com qual orientação, a conclusão natural nesse momento é que a queda de Assad representa uma derrota relevante para as forças que lutam contra o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e contra o regime sionista. Rússia e Irã são os mais prejudicados, pois eram aliados próximos de Assad desde 2011. O Hezbollah também sofre, ao menos hipoteticamente, ao menos no curto prazo, um golpe sensível, afetando a resistência palestina. Sem a Síria, sem o governo Assad, a ajuda, o apoio do Irã ao Hezbollah fica dificultado. A China igualmente perde, embora não estivesse diretamente no cenário e embora tenha relações comerciais com atores que apoiaram a derrubada do governo Assad. A China tende a perder porque os Estados Unidos aparentemente ganharam mais terreno no Oriente Médio com o fim do governo Assad. Ao lado da Casa Branca, outro vitorioso momentâneo é o Estado de Israel, favorecido pelo possível enfraquecimento do Hezbollah e pela possibilidade, na desagregação síria, na desagregação do Estado sírio, de ocupar territórios para além das colinas de Golã e destruir parcialmente a infraestrutura militar do país vizinho,
como vem ocorrendo nas últimas 72 horas. Israel avançou para além das linhas estabelecidas pelo Acordo de Paz de 1974, avançou para além das colinas de Golã. Israel se aproximou de Damasco, a área atualmente ocupada por Israel chega a 40 quilômetros de Damasco, e Israel bombardeou num mega ataque nas últimas 48 horas, bombardeou bases, depósitos, quartéis essenciais do exército sírio, garantindo, portanto, um avanço do regime sionista naquela região, repito, se aproveitando da desagregação do Estado sírio. Também são beneficiados pela queda de Assad a Turquia e a Arábia Saudita, ambos estados com relevante influência sobre os grupos vitoriosos. Istambul ganha a chance de ampliar a escalada contra os curdos, que ocupam o leste da Síria e que se juntam aos curdos turcos, inimigos de Erdogan. Istambul ganha essa chance de ampliar a escalada contra os turcos, os curdos, e contra suas organizações, repito, que são inimigas mortais do governo Erdogan, ao mesmo tempo em que volta a ser a Turquia uma protagonista na região, se o novo governo sírio realmente estiver sob a sua batuta. Riad e outros governos do Golfo Pérsico avançam sobre um país antes aliado ao Irã e, ao fazê-lo, aumentam seu peso no Oriente Médio e no mundo muçulmano, ganhando força na relação com os Estados Unidos e com Israel. Mas a situação está longe de ser estável e mais longe ainda de ser definitiva. Antes de mais nada, precisamos entender melhor os atores dessa história. O presidente derrubado, Bashar al-Assad, atualmente odiado por grande parte do povo sírio, que celebra sua queda, Bashar al-Assad é o representante de um projeto nacional que teve tempos de glória e de apoio social. Seu pai, Hafez al-Assad, chegou ao poder em 1970, comandando o partido Ba'ath, com um claro programa nacionalista, multiétnico e laico para o socialista. O partido Ba'ath era um dos grandes ramos do chamado nacionalismo árabe, que se colocou contra as velhas elites árabes que se alinhavam antes ao Reino Unido e à França e depois, fundamentalmente, aos Estados Unidos. O partido Ba'ath tinha também uma certa inspiração socialista, propunha um socialismo árabe nas suas próprias palavras. E é deste partido Ba'ath que vem Hafez al-Assad e seu filho, Bashar al-Assad. Esse nacionalismo árabe, que chega plenamente ao poder na Síria em 1970, como eu já disse, tinha uma forte aliança com a União Soviética e o campo socialista contra os Estados Unidos e o campo capitalista. Por muito tempo, a Síria foi um país razoavelmente próspero, sem choques étnicos ou religiosos de gravidade, com um regime político estável, repressão de baixa intensidade contra os seus opositores, apesar do permanente ambiente de guerra contra Israel e da pressão norte-americana. O governo sírio, o regime político fundado por Hafez al-Assad, ele era muito diferente de modelos teocráticos como o da Arábia Saudita. A Síria é um país no qual existem muitos grupos religiosos que viviam e viveram durante muito tempo em relativa harmonia. Ali na Síria há uma maioria muçulmana, mas também há cristãos e drusos, e há, dentro da maioria muçulmana, distintos ramos do islamismo. A família Assad pertencia a um pequeno grupo chamado de aloitas,
mas ali na Síria também há xiitas e sunitas. E esses grupos todos, incluindo, pelo menos até a Guerra de 67, um pequeno grupo judeu, esses grupos, essas minorias religiosas todas, viviam em relativa harmonia. Isso começou a mudar nos anos 90, com o colapso soviético. Além de perder seu grande aliado, Assad pai, em seus últimos anos de vida, presenciou a escalada norte-americana para domesticar os países árabes ou destruir os governos que se opunham à nova ordem, na qual Israel deveria ser admitido como potência regional hegemônica e o Irã como grande inimigo. Ali no final dos anos 90, ainda o velho Hafez Assad vivo, essa ofensiva era muito clara e ela iria se agravar depois. Assad resistiu a essa ofensiva geopolítica dos Estados Unidos, mesmo cedendo no terreno econômico. No terreno econômico, Hafez Assad adotou medidas que pudessem atrair e satisfazer o capital estrangeiro, medidas até que nós poderíamos chamar de neoliberais. Morto em 2000, Hafez foi sucedido pelo filho Bashar, que seguiu pela mesma trilha, mas em condições cada vez mais difíceis, especialmente depois do 11 de setembro de 2001, quando começa a chamada Guerra Norte-Americana ao terror islâmico. A pressão sobre a Síria cresce brutalmente, embora a Síria não tivesse qualquer envolvimento no atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York, embora a Síria não tivesse qualquer relação com grupos que participaram daquele atentado, em particular com a Al-Qaeda, embora a Síria tivesse, repito, fora daquele cenário, a Síria passou a sofrer uma pressão cada vez maior. No mesmo momento em que, em 2003, os Estados Unidos atacam o Iraque, a pressão sobre a Síria passa a ser descomunal. E o regime liderado já por Bashar al-Assad se fecha, se torna mais autoritário, perde suas condições econômicas de desenvolvimento, se enfraquece, sua população empobrece e começa esse longo período, já sob a gestão de Bashar al-Assad, onde a insatisfação tomou conta de boa parte da sociedade síria. Sob o pretexto da guerra ao terror, os Estados Unidos, repito, ampliaram sua ofensiva política e militar sobre todo o Oriente Médio, derrubando governos na Líbia e no Iraque pela mão armada, ao mesmo tempo em que compravam lideranças árabes mais afáveis, dispostas a repactuar suas relações com os Estados Unidos. Nesse contexto, em que parte da liderança árabe era cooptada pelos Estados Unidos e a outra parte era destruída para que fosse substituída por elites mais pró-americanas, nesse contexto é que sobrevive a Síria de Bashar al-Assad, mas cada vez mais submetida a um cerco duríssimo. Durante a chamada Primavera Árabe, em 2011, irrompe na Síria um forte movimento opositor, estimulado pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Um movimento opositor que rapidamente se tornaria um movimento armado e insurrecional, com apoio dos Estados Unidos, da União Europeia e da Turquia, para derrubar Assad. Em uma primeira etapa, a força protagonista dessa rebelião contra Assad foi o chamado Exército Livre da Síria. O Exército Livre da Síria estava sob o comando de correntes mais liberais e pró-Ocidente, correntes do próprio regime político liderada por Assad, que se afastam do governo e se aproximam dos Estados Unidos porque queriam que a Síria fizesse um giro pró-Ocidente e pró-sionismo. Este Exército Livre da Síria atraiu para suas fileiras
políticos e militares, portanto, que desertavam das fileiras governistas. Sanções econômicas brutais foram adotadas contra o governo Assad, além das forças oposicionistas, já em guerra, serem abastecidas com armas e imensos recursos financeiros para derrubar o governo da Síria. A Rússia, que tem na Síria suas únicas bases militares no exterior, a Rússia rapidamente se aliou a Assad para impedir sua derrocada a partir de 2011. Lembremos que a Rússia herda da União Soviética um pacto assinado em 1975, um tratado de defesa e solidariedade mútuas. Por esse tratado, sempre que a Rússia, na época ainda era a União Soviética, mas a Rússia herda esse tratado, sempre que a União Soviética fosse atacada por um inimigo externo, a Síria seria solidária com a União Soviética, e vice-versa. Sempre que a Síria fosse atacada por um inimigo externo, a União Soviética deveria agir em solidariedade à Síria. A Rússia de Putin herda esse tratado e sai em socorro de Assad quando irrompe a guerra civil, num primeiro momento, com o protagonismo do Exército Livre da Síria. O Exército Livre da Síria passou a enfrentar um exército sírio melhor armado, mais treinado, melhor organizado. O Exército Livre da Síria conseguiu desorganizar o país de alto a baixo, colocar o país numa situação de guerra civil, mas não teve forças para tomar o poder e começou a sofrer pesadas derrotas no campo de batalha. Nas frestas desta organização do Estado sírio, em que o Exército Livre ia para a oposição armada e o governo sírio, embora combalido, com a ajuda da Rússia, conseguia uma contraofensiva, nas frestas desse cenário, dessa desorganização do Estado sírio, outros dois fenômenos ganharam corpo. O primeiro foi o súbito crescimento dos grupos islâmicos salafitas, com origem na Al-Qaeda de Bin Laden, que viriam a constituir o Estado Islâmico e outros grupos semelhantes, como a Frente al-Nusra, da onde se origina o HTS, que agora liderou o movimento de derrubada de Assad. Naquela situação de confronto entre o governo Assad e o Exército Livre da Síria, nessas frestas, a Al-Qaeda ganha força na Síria, outros grupos, como o Estado Islâmico, ganham forças na Síria, esses grupos salafitas islâmicos ganham peso, são armados e financiados pelos estados do Golfo Pérsico, pela Arábia Saudita, pelos Emirados Árabes, e esses grupos passam a ser um terceiro protagonista da guerra civil. O primeiro era o próprio governo Assad, o segundo, como eu já disse, o Exército Livre da Síria, apoiado pelos Estados Unidos, pela Turquia e pela União Europeia, e o terceiro protagonista passam a ser esses grupos salafitas. Vale lembrar a origem da Al-Qaeda e o papel dos Estados Unidos na sua formação durante a guerra contra a União Soviética no Afeganistão, de 1979 a 1989. A Al-Qaeda foi treinada, financiada e armada pela Casa Branca. Os governos que ocuparam a Casa Branca chamavam os militantes da Al-Qaeda de lutadores pela liberdade. É ali a pia batismal desses grupos salafitas. É ali que esses grupos ganham treinamento, força, capacidade militar. Esses grupos já vinham crescendo no Iraque, o Iraque desmontado a partir de 2003, e romperam com muita força na Síria a partir da desagregação do Estado sírio, cooptando para suas fileiras até mesmo frações e militantes do Exército Livre da Síria, que foi perdendo força. A partir da entrada em cena desses grupos salafitas,
Assad recebe o apoio do Irã e do Hezbollah, que temiam a expansão regional do Estado Islâmico. A força desses grupos salafitas também levaria os Estados Unidos, a União Europeia e a Turquia a bifurcar sua estratégia. Esses três países continuaram apostando na desestabilização e na derrubada de Bashar al-Assad, mas, por outro lado, não podiam permitir que o Estado Islâmico e seus aliados conquistassem o poder. Esse cenário colocou as forças ocidentais em uma guerra dupla, que as enfraqueceria contra o governo Assad, apoiando o exército livre da Síria, e também contra o Estado Islâmico. Durante um certo tempo, por conta da força que ganham os grupos salafitas, o inimigo principal, tanto do governo sírio, da Rússia e do Irã, quanto dos Estados Unidos, da União Europeia e da Turquia, foram esses grupos muçulmanos salafitas, financiados pelos wahhabistas da Arábia Saudita. Os salafitas são, de certa maneira, uma costela do wahhabismo saudita. Nesse ambiente em que, na prática, o alvo principal dos três protagonistas, de dois dos três protagonistas que eu já citei, nesse ambiente em que o alvo principal do governo Assad e também do Exército Livre da Síria passa a ser os grupos islâmicos, nesse ambiente destacou-se um segundo fenômeno: o fortalecimento das organizações curdas no leste da Síria, ramificadas desde a Turquia. Os curdos, pessoal, são um povo antigo, presentes em 4 territórios. Além da Síria e da Turquia, também no Iraque e no Irã. O Kurdistão, reivindicado pelas lideranças desse povo, estaria composto hoje por 30, 40 milhões de pessoas neste território: Síria, Irã, Iraque e Turquia. Cerca de 30, 40 milhões de pessoas. Os curdos correspondem hoje a 20% da população turca, a 15% da população iraquiana, a 10% da população síria e a 5% da população iraniana, aproximadamente. Os curdos têm um grande peso na Turquia e são um fator de tensão. Há um embate frontal entre o governo nacional turco e os curdos, que lutam por sua emancipação. Essa luta dos curdos por emancipação e autonomia é histórica. Na Turquia, a principal organização é o PKK. PKK é a sigla em turco para Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. O PKK foi fundado em 1978. É um partido nacionalista de esquerda. O PKK nasceu no marxismo-leninismo, no socialismo revolucionário, mas depois se converteu ao que eles mesmos chamam de confederalismo democrático, com uma certa inspiração anarquista: multiculturalismo, feminismo, cooperativismo, ecologismo, democracia direta, autogestão e autodefesa são suas ideias principais. Impulsionando um movimento armado de libertação na Turquia, o PKK é considerado uma organização terrorista pelos Estados Unidos e pela União Europeia, além de também ser considerado terrorista pela Turquia. Durante a primeira etapa da Guerra Civil Síria, lá para 2015, os curdos locais, ajudados e influenciados pelo PKK turco, criaram as Forças Democráticas Sírias, com um duplo objetivo: conquistar a autonomia no nordeste da Síria, na fronteira com a Turquia, e combater os grupos islâmicos salafitas que avançavam sobre a região na qual os curdos são majoritários, atualmente chamada de Rojava, representando o Kurdistão sírio. No momento em que o Estado Islâmico era o maior inimigo de todo mundo,
o governo sírio parou de encrencar com os curdos, enquanto os Estados Unidos, veja que ironia, passaram a apoiá-los e financiá-los, mesmo que os curdos fossem dirigidos por um partido de esquerda, como é o caso das Forças Democráticas Sírias. O cálculo norte-americano, além de derrotar os salafitas, era aproveitar as reivindicações autonomistas curdas para enfraquecer a Síria e, de quebra, ter acesso a importantes riquezas naturais, como o petróleo local, predominantemente concentrado ao longo do rio Eufrates e na província de Deir ez-Zor, de maioria curda, na fronteira com o Iraque. Combatidos por todos os lados e atores, os grupos salafitas retrocederam. E o Estado Islâmico, o mais forte deles, foi praticamente destroçado. Quando a Guerra Civil perdeu força em 2017, chegou-se a um cenário que somente seria descongelado nas últimas semanas. Eu vou pedir para a produção colocar na tela um mapa para que vocês possam ver mais claramente esses elementos que eu fui expondo. Nós vamos ver na tela um mapa no qual veremos como se dividia a Síria. A Síria já estava fragmentada antes da derrubada de Assad. Esse mapa é assim. Vocês podem ver que a área verde é a área de influência dos grupos salafitas. Os grupos salafitas eles foram isolados nesse setor do país. Aqui, nesse mapa em que a gente colocou, já tem o crescimento dos salafitas para Ramá e Homs. O mapa de 17, Ramá e Homs, esse pedaço todo, continuou sob controle do governo Assad. Esse grupo salafita ficou concentrado em Idlib, ao noroeste do país. Idlib é a região em que se concentravam os salafitas, com o Estado Islâmico bem detonado e o Al-Nusra sendo a organização predominante. Al-Nusra é a organização que depois, teoricamente, rompe com a Al-Qaeda e forma o HTS, que agora liderou o levante contra Assad. Onde vocês veem essa parte rosa é onde se concentrava o Exército Nacional Sírio. O que aconteceu com o Exército Livre da Síria? Ele foi perdendo terreno, ele foi sendo atropelado no desenvolvimento da Guerra Civil, ele foi sofrendo derrotas para os curdos, houve embates também entre os curdos e o Exército Livre da Síria, mas foi sofrendo principalmente derrotas para os grupos islâmicos, para o governo Assad, e o Exército Livre da Síria praticamente se dispersou. Parte do Exército Livre da Síria acabou incorporado aos grupos islâmicos, e outra parte foi incorporado a um novo grupo que surge com patrocínio principalmente da Turquia, que foi o Exército Nacional Sírio. Outro grupo tem esse nome, mas não é o exército oficial da Síria. Esse Exército Nacional Sírio, em 2017, tinha peso em duas regiões. Numa região, a província de Alepo, que está rosa, ali no norte do país, no noroeste do país. E no nordeste do país, o Exército Nacional Sírio também tinha peso, porque a Turquia invade uma parte desse território contra os curdos e estabelece uma espécie de cordão sanitário na fronteira entre essa região de maioria curda na Síria e a própria Turquia. Ali também o Exército Nacional Sírio teria peso. Essa parte que está assim cinza azulado é a região controlada pelos curdos. Os curdos, na prática, viraram uma região autônoma. A parte em branco era o que controlava o governo Assad. O governo Assad controlava essa área em branco, que é duas províncias muito importantes que fazem costa no Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, e que fazem fronteira ao sul com o Líbano, e é onde estão instaladas as bases russas, na Latáquia e em Tartus, ali é que estão instaladas as bases russas, e toda essa grande região central, que também fazia fronteira com a Palestina, com o Iraque, com a Jordânia e com o Iraque. Né? Os grupos rebeldes
que haviam dominado Idlib, eles ainda tinham outros grupos, havia outros grupos rebeldes, eles tinham uma certa presença no centro do país, ainda restos, inclusive, do Exército Livre da Síria, tinham peso ali em uma parte do centro do país, perto da base americana, essa parte azul que vocês estão vendo, onde está instalada a base norte-americana de Al-Tanf. Os Estados Unidos retiraram boa parte das suas tropas, houve um número grande de tropas americanas na Síria entre 2011 e 2017, mas os norte-americanos mantiveram essa base, que hoje tem mais ou menos uns 900 soldados. E amarelinho, vocês podem ver, ali é a zona militar israelense. O que é a zona militar israelense? As colinas de Golã, que Israel anexou da Turquia na Guerra de 67, conquistou da Síria, na Guerra de 67 e anexou ilegalmente em 1981. Então, esse era o mapa quando começa a ofensiva dos grupos salafitas. Acho que ficou mais claro para vocês, deve ter ficado mais claro, espero ter ficado mais claro essa complicada situação vendo esse mapa. Os salafitas, portanto, ficaram praticamente ilhados ao noroeste, na província de Idlib. Ao menos formalmente, a frente al-Nusra, liderada por Abu Muhammad al-Julani, que é o atual líder do HTS, a frente al-Nusra rompe com a Al-Qaeda e cria, como eu já disse, o HTS, uma coalizão de vários grupos salafitas. Eles estão ali entrincheirados em Idlib. O Exército Livre da Síria, como eu disse, desmembrado, seria reorganizado com o nome de Exército Nacional Sírio, sob a tutela turca, na parte norte da província de Alepo e também na franja norte de Raqqa e Hasakah, onde se concentram os curdos, uma região, como eu já disse, invadida pela Turquia em 2011 para impedir a criação de um Estado curdo. E também a Turquia ataca aquela região para desestabilizar o governo Assad. Os curdos fizeram um acordo com Assad e, na prática, naquele momento, em 2017, constituíram uma região autônoma formada por boa parte das províncias de Raqqa, Hasakah e Deir ez-Zor. Os Estados Unidos se retiraram parcialmente do país, mantendo uma base de aproximadamente 1.000 soldados no sul, na fronteira com a Jordânia. As regiões do centro, do oeste e do sul se mantiveram sob controle do governo Assad, incluindo a fronteira com Líbano e Israel, com a ajuda do Irã, da Rússia e do Hezbollah. E a Rússia, como eu disse, manteve suas bases militares nas províncias mediterrâneas de Latakia e Tartus, no oeste da Síria. Pois então, esse era o cenário antes do dia 27 de novembro. Imagino que esse cenário tenha ficado claro. Uma Síria já balcanizada, já enfraquecida, já dividida agora entre 4 grandes protagonistas. O governo Assad, com apoio da Rússia, do Irã e do Hezbollah, os grupos salafitas, com apoio da Arábia Saudita e de outros estados do Golfo Pérsico, o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia e também, secundariamente, pelos Estados Unidos, e os curdos, apoiados pelos Estados Unidos, desde que os curdos enfrentaram com muita firmeza os grupos salafitas. Então, a Síria estava balcanizada entre esses 4 grandes protagonistas. A Síria já estava muito enfraquecida pelas sanções econômicas e pela guerra civil. Mesmo com a pausa relativa dos conflitos desde 2017, 2018, o país estava esgarçado e sua própria base militar muito afetada. Com sucessivos ataques de Israel ao Hezbollah e as instalações desse grupo e do Irã no território sírio, depois do 7 de outubro, e fundamentalmente nos últimos 3 meses, aí a situação ficou ainda mais debilitada para a Síria. Assad, mesmo sem aceitar um acordo formal com os Estados Unidos, seguidas vezes propuseram a normalização da situação com a Síria, o fim das sanções, em troca do governo Assad romper com o Irã e com a Rússia e se alinhar aos Estados Unidos. A Síria nunca aceitou essa pressão.
Mas, por outro lado, Assad, especialmente nos últimos 2 anos, foi tentando pacificar suas relações com o Ocidente, reduzindo a presença russa e iraniana. Nesse quadro, por motivos distintos, tanto a Turquia quanto os Estados Unidos e Israel começaram a multiplicar ações de desestabilização interna do governo Assad, incluindo o suborno a oficiais militares e autoridades civis. A Síria foi sendo estrangulada economicamente, entrando, depois da Guerra Civil, numa rota de desespero social, numa situação cada vez mais repressiva, e foram se desmilinguindo as instituições do Estado sírio, incluindo suas forças armadas. Isto foi amadurecendo as condições para esse ataque fulminante dirigido pelos grupos salafitas em aliança com o Exército Nacional Sírio, esse ataque que acabaria com a derrubada de Assad. O protagonismo externo nesse processo, pessoal, é bom a gente prestar atenção nisso. O protagonismo externo nesse processo foi turco, que impulsionou uma aliança provisória entre o Exército Nacional Sírio e o HTS para desfechar a escalada iniciada em 27 de novembro. O Exército Nacional Sírio e os grupos salafitas antes se enfrentavam, como aconteceu na Guerra Civil. Mas a Turquia patrocinou um acordo, uma aproximação entre esses dois, entre essas duas coalizões para atacar Assad. Não foram os Estados Unidos, nem Israel, que exerceram protagonismo nesse cenário. Esse protagonismo foi exercido pela Turquia. Combalido, o exército sírio sequer deu combate. Esvaziadas, as forças iranianas não tinham como substituir um exército sem moral de combate, o mesmo acontecendo com os russos. Iranianos e russos vinham se afastando da Síria por decisão de Assad. Vejam, vocês não têm notícias de transportes de tropas iranianas ou russas para fora do país nessa crise toda, pelo simples motivo que esses assessores, essas tropas, em boa parte já tinham ido embora a pedido de Assad, que buscou, com esse relativo afastamento em relação a Irã e Rússia, melhorar suas relações com o Ocidente. O Hezbollah, que teve um peso muito importante na Guerra Civil, teve seus militantes, os militantes do Hezbollah foram retornando para o Líbano para enfrentar o regime sionista. No último ano, em massa, militantes do Hezbollah saem da Síria, militantes esses que tiveram um papel muito importante na Guerra Civil, esses militantes do Hezbollah saem da Síria e voltam para o Líbano. Portanto, a fragilidade do regime de Assad era evidente. Como uma crônica de derrota anunciada, Assad rapidamente caiu e, como se sabe, se asilou na Rússia. E agora, como é que nós poderíamos caracterizar a situação? Em primeiro lugar, como instável. Embora o HTS tenha tido a direção da ofensiva que derrubou Assad, não está garantido que essa organização seja capaz de formar um governo razoavelmente sólido, sem ser engolida por lutas fratricidas entre os grupos salafitas, como aconteceu no passado, ou em lutas contra o Exército Nacional Sírio, contra o qual os salafitas já se enfrentaram, o Exército Nacional Sírio de influência turca, e contra os curdos ao leste. Essa balcanização pode impedir um governo estável. A Síria pode mergulhar em sucessivas guerras civis, sucessivas e paralelas guerras civis, como aconteceu com a Líbia. Essa é uma hipótese que não pode, de forma alguma, ser descartada. Em segundo lugar, ainda é dúbia a política externa que um futuro governo sírio poderia adotar. Não é correto afirmar que as forças vitoriosas sobre Assad estejam controladas pelos Estados Unidos e por Israel. Isso não é real.
Não se pode afirmar isso. Por isso mesmo que o Hamas, lá em Gaza, festejou a queda de Assad. Hamas nunca teve boas relações com Assad. Os militantes vinculados ao Hamas tinham simpatia por certos grupos islâmicos que sempre combateram Assad na Síria. E o Hamas não iria comemorar uma situação política que favorecesse de maneira sólida aos Estados Unidos e a Israel. O Hamas apoiou a queda de Assad porque era oposição, porque era crítico ao Assad, e porque confia que esses grupos islâmicos, ou parte desses grupos islâmicos, não está subordinada aos Estados Unidos e a Israel. E eu concordo com esse ponto de vista. De tudo que eu pude estudar, ler e conversar, esses grupos salafitas, embora tenham sido estimulados pelos Estados Unidos e até por Israel, embora a origem da Al-Qaeda, que é a origem da Frente Al-Nusra, que é a origem do HTS, embora a origem da Al-Qaeda só pode ser compreendida na aliança entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos, embora tudo isso seja verdade, esses grupos salafitas não estão sob controle dos Estados Unidos e de Israel. Outra prova de que não estão sob controle é a própria ofensiva israelense no sul da Síria. Embora os governos dos Estados Unidos e de Israel tenham investido pesadamente na desestabilização do governo Assad, incluindo manobras de apoio e estímulo aos salafitas, isso não quer dizer que tenham domínio da situação. A propósito, se nós quisermos falar de influência estrangeira, a Turquia tem mais peso nesse momento que os Estados Unidos, a União Europeia ou qualquer outro ator. Foi o governo Erdogan, aprendi outro dia com a ex-presidenta Dilma Rousseff, que a pronúncia correta não é Erdogan, que em turco é Erdogan, que o G se lê como um H mudo. Portanto, foi o governo Erdogan que estimulou a aliança entre o Exército Nacional Sírio e o HTS na ofensiva contra Assad, atropelando até mesmo russos e iranianos. E a agenda turca não coincide necessariamente com a agenda norte-americana, muito menos com a agenda israelense. Erdogan, vou resgatar o que eu já disse no início da exposição. Erdogan tem dois objetivos fundamentais na Síria: ampliar sua presença no Oriente Médio. Lembremos que o Oriente Médio antigamente era controlado pelo Império Turco-Otomano, com exceção do Irã. O Império Turco-Otomano controlava todo o Oriente Médio. O Império Turco-Otomano, que foi destruído em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial. A Turquia tinha um grande peso, um peso decisivo, um peso soberano sobre o Oriente Médio. E Erdogan deseja ampliar, recuperar, ao menos parcialmente, sua influência no Oriente Médio. Esse é um objetivo de Erdogan. O outro objetivo, destroçar as organizações curdas sírias, que podem ser um fator de desestabilização interna da Turquia, porque se ali na Síria se consolidasse ou se consolidar um Estado curdo ou uma região autônoma, essa região autônoma curda na Síria pode apoiar, do outro lado da fronteira, os curdos turcos, desestabilizando o governo Erdogan. Esses são os dois objetivos da Turquia. Não são objetivos que coincidam com os norte-americanos ou os objetivos do regime sionista. O primeiro desses objetivos, pessoal, exige para a Turquia atrair a simpatia das massas muçulmanas, o que coloca potencialmente a Turquia em rota de colisão com o regime sionista. Não há como a Turquia recuperar espaço no Oriente Médio se ela não for vista como paladina da luta contra o regime sionista e, em certa medida, como paladina da solidariedade ao povo palestino. Portanto, a ideia
de que a Turquia tem uma agenda igual à dos Estados Unidos, porque a Turquia está na OTAN, é falsa. A Turquia tem tido, o governo Erdogan tem tido um discurso muito firme contra o regime sionista e em solidariedade ao povo palestino. Até algumas medidas práticas o governo Erdogan tomou contra o regime sionista. Algum nível de embargo comercial foi adotado por Ankara. Ankara e não Istambul. Ankara é a capital administrativa da Turquia. A gente está acostumado a falar Istambul porque é a cidade politicamente mais importante. A Turquia adotou medidas práticas, algumas medidas de embargo contra o regime sionista. Muitos reclamam que ela continua, por exemplo, abastecendo o regime sionista com petróleo. É verdade. Mas a Turquia não tem como ganhar influência no Oriente Médio sendo aliada de Israel. A Turquia só tem como ganhar influência no Oriente Médio sendo uma expressão, uma liderança, uma referência das massas muçulmanas. Portanto, a Turquia pode exercer uma influência junto a esses grupos que tomaram o poder na Síria, pode exercer uma influência que não seja alinhada com os Estados Unidos e com Israel. Ao contrário, pode exercer uma influência que se opõe ao regime sionista e aos interesses norte-americanos na região. Isso não está ainda definido, não está clara a correlação de forças a esse respeito. Exatamente porque a Turquia é o ator estrangeiro principal na Síria pós-Assad. E exatamente porque a Turquia pode desencadear uma agenda anti-sionista é que Israel tem aproveitado o mais rápido possível o impasse, esse momento de desestruturação, e atacado com fúria a Síria. Como Netanyahu não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, ele quer impedir que o país vizinho, que a Síria, tenha condições de representar qualquer perigo militar, expandindo o controle israelense para além das colinas de Golã. Essa é a sua estratégia, aproveitar a desestruturação da Síria para avançar e construir um cordão sanitário militar que proteja Israel ao mesmo tempo em que destrói a infraestrutura militar síria. A Turquia, pessoal, pode até mesmo chegar a um novo acordo com a Rússia e o Irã sobre a Síria, que fortaleça o seu próprio protagonismo, o protagonismo turco na região, mesmo às custas de trombadas sérias com os Estados Unidos e a OTAN, aliança militar, repito, aliança militar ocidental, da qual a Turquia faz parte. Já a Arábia Saudita e outros governos do Golfo Pérsico, esses podem financiar e armar, continuar a financiar e armar os grupos salafitas, o HTS. Há uma proximidade religiosa entre os salafitas e os wahhabistas. E a Arábia Saudita e os governos do Golfo Pérsico podem estimular os salafitas, ainda que debaixo dos panos, para que a Turquia perca influência e sejam os sauditas a ter na Síria um ativo para suas negociações sobre o futuro do Oriente Médio. Embora o conflito entre a Arábia Saudita e o Irã esteja relativamente atenuado hoje, o fato é que a Arábia Saudita disputa numa ponta com o Irã, inclusive com conflitos armados, como foi no caso do Iêmen. Na outra ponta, com a Turquia, a influência, a representação principal muçulmana do Oriente Médio. Há uma disputa entre esses países de maioria muçulmana, cada qual corresponde a distintos projetos, a distintas inserções internacionais, a distintos projetos das suas classes dominantes, das suas burguesias locais. Então, a Arábia Saudita e os Estados do Golfo Pérsico podem continuar a financiar e armar os salafitas para fazer da Síria um ativo sob seu controle no redesenho que está em curso, no redesenho de forças no Oriente Médio. A Rússia e o Irã, por sua parte, assim como a China, tentarão se reposicionar na Síria, mas agora passaram a depender de um bom diálogo
com a Turquia, que possivelmente tenha conseguido virar uma espécie de pêndulo na balança, nessa disputa mundial, em que de um lado está o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos e do outro lado está um campo anti-imperialista liderado pela Rússia e pela China. No Oriente Médio, com a queda de Assad, a Turquia pode se transformar num pêndulo. Para o lado que a Turquia girar, esse lado será extremamente favorecido. A Rússia e o Irã, que antes, digamos, em certa medida, davam as cartas na Síria, agora não mais. Agora, se quiserem manter influência, terão que negociar com os turcos, terão que negociar com Erdogan. O que a Rússia já está fazendo. A Rússia negociou com Erdogan a segurança das suas instalações na Síria e a manutenção das suas bases militares. Essas bases militares muito importantes que a Rússia tem ali no Mediterrâneo, como eu já citei. Essas bases estão preservadas. Isso é acordo com a Turquia. O Irã, se quiser voltar a ter influência na Síria e se quiser ter condições logísticas de apoiar o Hezbollah, de continuar apoiando o Hezbollah pelo corredor sírio, também vai ter que se entender com a Turquia, o que é mais difícil. Então, vejam como o cenário mudou. O cenário mudou, e aí eu quero concluir, porque essa minha exposição já está longa, que o tema é complexo e exigia uma exposição mais detalhada. O cenário mudou e nós temos que evitar duas posições que muitas vezes as pessoas assumem. Não é? Uma posição é está tudo perdido, caiu nas mãos dos Estados Unidos e de Israel, a Síria agora, o novo governo sírio vai ser um governo a serviço de Israel e dos Estados Unidos, a causa palestina está arrebentada, tudo vai dar errado. Não é verdade esse ponto de vista. Esse ponto de vista é falso. Esse ponto de vista é falso. As forças que derrotaram Assad não estão controladas pelos Estados Unidos e por Israel. Se alguém tem influência, é a Turquia. E a agenda da Turquia não necessariamente seguirá os interesses dos Estados Unidos, muito menos Israel. A agenda da Turquia ela passa por cativar as massas muçulmanas dos países árabes. E os próprios grupos salafitas, que eventualmente serão hegemônicos no novo governo sírio, em especial HTS, esses grupos salafitas precisam manter uma certa coesão nacional, precisam criar uma certa coesão nacional. E essa coesão nacional não vai ser feita se aliando com Israel, não vai ser feita se aliando com os Estados Unidos. Essa coesão pode ser feita ou na luta contra os curdos, é uma possibilidade, ou numa luta interna contra o Exército Nacional Sírio, apoiado pela Turquia, portanto, uma ruptura dos salafitas com a Turquia, essa é uma outra possibilidade, ou num confronto dos salafitas contra o regime sionista. Mais uma vez, é por essa possibilidade que Israel ataca com tanta fúria e com tanta pressa na Síria. Esse ponto de vista de que tudo está perdido, que os Estados Unidos e Israel passaram a ter o controle da Síria, é falso. Como também é falso quem puramente celebra a queda de Assad, achando que aquilo era um regime podre, um regime ditatorial, um regime tirânico, e que a queda de Assad é um bem para os povos do mundo. Também está errado esse ponto de vista. Embora o regime de Assad pudesse ser criticado de múltiplas maneiras, embora o regime de Assad tenha, especialmente nos últimos 15 anos, uma história real de violação dos direitos humanos, daquela situação que a Síria foi colocada pela pressão norte-americana, embora parte do povo sírio tenha motivos para celebrar a queda de Assad, o fato é que a queda de Assad mudou a correlação de forças. A queda de Assad fez com que Rússia e Irã deixassem de estar no epicentro de uma aliança com a Síria e fossem esse ponto, esse posto de primazia passou a ser ocupado pela Turquia. O fim do regime Assad ele beneficia imediatamente os Estados Unidos e Israel, não resta dúvidas, não é? Especialmente porque atrapalha o abastecimento iraniano às tropas do Hezbollah.
e porque cria uma impressão na região de que o regime sionista é invencível. Israel depende sempre dessa impressão. Então, são errados tanto o ponto de vista que acha que tudo está perdido e que a Síria passou a ser um Estado nas mãos dos Estados Unidos e de Israel contra a resistência palestina e contra o Irã. Está errado este ponto de vista, como está errado o ponto de vista de quem celebra a queda do Assad sem levar em conta que a correlação de forças, pelo menos a curto prazo, mudou desfavoravelmente a resistência palestina, mudou desfavoravelmente ao campo anti-imperialista nesse momento. Então, essas duas análises nós devemos evitar. Pessoal, espero aqui que essa exposição ajude na interpretação e na informação sobre o que se passa na Síria. Antes de passarmos às perguntas e comentários, hoje nós vamos fazer um programa mais extenso mesmo, eu queria lembrar vocês que Opera Mundi continua sofrendo ataques do lobby sionista em represália à cobertura jornalística que temos feito a respeito do genocídio conduzido contra o povo palestino pelo Estado de Israel. Nós seguiremos lutando para levar informação gratuita e independente a todos, mas nós precisamos, e muito, do apoio de vocês para sustentar e desenvolver a nossa cobertura jornalística. Essa ajuda, esse apoio, pode ser feito de várias formas. A primeira, fazendo uma assinatura solidária em nosso site, no endereço operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir o endereço para fazer a assinatura solidária, operamundi.com.br/apoio. A segunda forma de contribuição, tornando-se membro do nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no cardápio de opções. A terceira forma de ajuda, contribuindo através do Super Chat ou do Super Sticker durante nossos programas ao vivo, como o de hoje, ou da opção valeu demais nos nossos programas gravados. E, finalmente, a quarta forma de contribuição, enviando um Pix através da chave apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br. Opera Mundi lançou nova campanha de arrecadação para ampliar a cobertura dos acontecimentos no Oriente Médio e em outras partes do planeta. Nesse momento, a gente está com enviado especial ao Líbano, à Síria e enviado especial à Coreia do Sul. Nós precisamos de mais recursos para poder sustentar e continuar ampliando o nosso jornalismo. Fazendo uma assinatura, nessa nova campanha que a gente está lançando, quem faz uma assinatura solidária através do site omundi.news/bandeira, vou repetir, omundi.news/bandeira, quem faz a assinatura solidária através desse link, nos ajuda e ainda recebe um brinde exclusivo, uma bandeira, uma linda bandeira palestina livre, desenhada pela artista Gabriela Ferro. A campanha vai até o final de janeiro, até 31 de janeiro de 2025, ou enquanto durarem nossos estoques. São duas taxas de contribuição para poder ter acesso a essa bandeira. Uma delas mensal, outra anual. Com menos de R$100, aqui está já na tela, né? Com uma assinatura mensal de R$ 99 ou com uma assinatura anual de R$ 85 mensais, pagos mensalmente. Então, é um plano, uma assinatura mensal, ela tem que ser renovada todos os meses. Quem fizer uma contribuição de R$ 99 mensal já ganha a bandeira. E quem fizer uma assinatura anual de R$ 85 mensais, o plano anual é de R$ 1.020 parcelados em 12 vezes, também tem esse prêmio, também ganha essa bandeira da Palestina. Eu quero sempre lembrar, a solidariedade ativa e generosa de todos e todas é decisiva para o avanço e a qualidade do nosso trabalho. Nós estamos chegando no fim do ano, as despesas no fim do ano crescem muito e nós realmente precisamos da ajuda, do apoio de vocês através dessas formas que eu aqui anunciei. Eu sei que é um pouco constrangedor ficar pedindo apoio da audiência, mas é decisivo. O jornalismo independente, como é o caso de Opera Mundi, depende do apoio dos seus espectadores e dos seus leitores. Sem esse apoio, a gente não consegue enfrentar a imprensa de direita. Portanto,
peço aqui de coração, apoiem Opera Mundi com os recursos que puderem, que isso permitirá a gente fazer um jornalismo cada vez melhor. Vamos agora às perguntas e comentários das nossas espectadoras e dos nossos espectadores. Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer os novos membros do canal de Opera Mundi no YouTube. Assis pelo Mundo, Sônia Iatgê, Divino, Maria Auxiliadora Alves da Silva, Luiz Alberto Girardi, Diego Gomes e Raimundo Oliveira. A Marlene Costa, que é membro do canal há 1 ano, diz: decepcionado com o Hamas ter apoiado a queda de Assad, o que trará perdas, inclusive ao Hezbollah, e a Síria apoiava a causa palestina. Questões religiosas, espero que Breno fale a respeito para eu entender. Eu comentei já, não é, Marlene? Ou seja, o Hamas ele tem vínculos com alguns dos grupos muçulmanos que estavam na oposição a Assad. Tinham vínculos. Né? O Hamas, quando o Hezbollah decidiu apoiar o governo Assad na Guerra Civil, de 2011 a 2017, o Hamas ficou contra esse apoio. O Hezbollah ele tem uma predominância religiosa xiita, vinculada ao Irã. Já no caso do Hamas, é sunita. E os salafitas são um derivado do sunismo. O wahhabismo vem do sunismo e os salafatistas vêm do wahhabismo. O wahhabismo é, vamos dizer, a corrente sunita que predomina na Arábia Saudita. E o Hamas, sendo sunita, tinha conexões com grupos sunitas que estavam na oposição ao governo Assad. Né? Então, essa é a lógica. E o Hamas faz um cálculo que esses grupos salafitas, esses grupos muçulmanos que lideraram a revolta contra Assad, que esses grupos manterão a solidariedade à Palestina, terão solidariedade à Palestina, ainda que o Irã tenha perdido terreno na Síria. Né? Então, é um ponto de vista do Hamas, a gente compreende dessa maneira. Conceição Lima, que é membro do canal e contribuiu com o Superchat. Pessoal, vamos seguir aqui o exemplo da Conceição. Nós estamos precisando, esse final de ano, 13º, férias, a gente está precisando de um bocado de Superchat, de Super Sticker, que as contas são pesadas para a gente fazer jornalismo de qualidade. A Conceição Lima, Breno, essa derrubada do governo Assad é definitivamente favorável aos interesses dos Estados Unidos? Ela é favorável aos interesses dos Estados Unidos, Conceição, mas não definitivamente. Ela é favorável porque o governo Assad era um aliado da Rússia e do Irã. Cai o governo Assad e os Estados Unidos ganham. Mas o jogo não está jogado, portanto, o advérbio definitivamente não se aplica, porque o novo governo que vai se construir na Síria, não necessariamente esse governo será para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se esforçando para que seja, mas não está escrito que será. Né? Não está escrito que será. Eu aqui na exposição busquei mostrar as contradições entre este novo possível bloco de poder na Síria, as contradições com os Estados Unidos e com Israel. Portanto, não é um jogo definitivo, não é um jogo jogado. A Denise Martini, que é membro do canal e também contribuiu aqui com Superchat. A situação favorece cada vez mais o avanço israelense. Você acha que toda essa ação está sendo meticulosamente orquestrada? Acredita na possibilidade real de impedir esse avanço sionista a curto e médio prazo? Denise, eu não vejo nada meticulosamente organizado, com exceção da ofensiva dos grupos salafitas apoiados pela Turquia. Aí sim eu vejo um plano de ação da Turquia com o Exército Nacional da Síria e com os grupos salafitas. Todos os demais atores, em maior ou menor grau, foram pegos de surpresa e estão improvisando no palco. Eu não vejo um plano orquestrado, com exceção do plano turco. Eu não vejo um plano orquestrado. É claro que o resultado imediato é favorável aos Estados Unidos e a Israel, mas isso é muito diferente de dizer que eles tinham um plano perfeito, bem concatenado e que todas as operações no campo de batalha ou que todas as operações na Síria respondam a este plano minuciosamente orquestrado. Não acredito nisso. Não há qualquer indício disso.
qualquer indício de que haja um plano minuciosamente orquestrado. Tudo ainda está em disputa na Síria. Tudo ainda está em disputa. Cláudio Alves contribuiu com o Superchat. Breno, HTS está a soldo do Erdogan? Não necessariamente. O Erdogan tem uma aliança com HTS. Isso já está visível. O Erdogan tem uma aliança ainda mais estreita com o Exército Nacional Sírio. Isso também é muito visível, muito claro. Agora, o HTS recebe financiamento saudita e dos países do Golfo Pérsico. Ele tem outras fontes de financiamento. Aliás, nem está claro que a Turquia financia o HTS. Está claro que a Turquia financia o Exército Nacional Sírio. E que a Turquia induziu o Exército Nacional Sírio a se pactuar com a HTS e a coalizão de grupos salafitas, e a coalizão de grupos islâmicos, predominantemente salafitas, para essa ofensiva contra Assad. Mas o HTS tem uma margem de autonomia. Mas a Turquia tem um certo peso pelo Exército Nacional Sírio e pela aliança que ela ajudou a formar contra o governo Assad. Mas, e por isso a pergunta é muito interessante, os grupos salafitas podem se autonomizar, podem entrar em guerra com o Exército Nacional Sírio. Os grupos salafitas podem romper com a Turquia. Os grupos salafitas podem fazer o que fizeram durante a primeira etapa da Guerra Civil entre 2011 e 2017 e colocar a Síria de pernas para o ar, novamente, inclusive, nessa hipótese, com todas as forças querendo destruir os grupos salafitas, como aconteceu na primeira etapa da Guerra Civil, onde todas as lutas sectárias foram superadas por um combate, cada qual no seu lugar, ou seja, andando sozinhos e golpeando juntos, contra os grupos salafitas, né? Rede marxista, como está a situação da esquerda síria, em especial os comunistas? Os curdos têm compromisso com a causa palestina e força para enfrentar os Estados Unidos? Puxa, que bela pergunta. A esquerda síria está bem enfraquecida, viu, rede marxista? Tem ali o Partido Comunista da Síria e outros grupos, mas ela foi se isolando, né? Porque houve uma certa aliança, se tentou uma certa aliança dos comunistas com Assad, com Hafez Assad pai, mas o nacionalismo árabe ele não é marxista, não é? Ele não é comunista. Então, esse nacionalismo árabe teve contradições contenciosas, choques, conflitos com os comunistas, né? E com a esquerda síria. Então, a esquerda síria, os setores da esquerda síria tinham uma certa simpatia pelo Assad, outros setores eram radicalmente contra o Assad, mas ela é uma esquerda de pouco protagonismo. E, agora, eu prometo para você, rede marxista, que nas próximas semanas eu vou tentar estudar com mais atenção o que está acontecendo agora com a esquerda síria, né? Não são atores importantes no cenário sírio hoje, não são atores importantes, mas são atores que merecem ser estudados. Eu vou, nas páginas do Opera Mundi, nosso pessoal vai levantar informações sobre a esquerda síria. Como nós estamos com uma enviada lá para Damasco, nós vamos propor essa pauta. E a esquerda síria, quantas anda? É uma boa pauta, eu já te agradeço a sugestão. E sobre se os curdos têm compromisso com a causa palestina, os curdos são simpáticos aos palestinos, mas os curdos se concentram em lutar pela sua autonomia e emancipação. A simpatia dos curdos pelos palestinos até hoje nunca significou algum tipo de solidariedade prática mais ativa. Mas pode acontecer. Agora, os curdos eles são ensimesmados politicamente, quer dizer, eles estão voltados para a sua causa, né? Que é a constituição do Kurdistão ou de regiões autônomas curdas na quádrupla fronteira, né? Síria, Iraque, Irã. O Irã não faz fronteira com a Síria, né? Mas os curdos eles se espalham por esses 4 territórios: Síria, Turquia, Iraque e Irã. O Irã só faz fronteira com o Iraque. Não é a minha expressão quádrupla fronteira não foi boa, né? É mais uma linha, né? Que vai da Turquia, Síria, Iraque e Irã, né?
os curdos, de toda maneira, estão empenhados na sua própria causa, né? E você tem essa coisa um pouco rara. Os Estados Unidos apoiam a Frente Democrática Síria. Pode romper esse apoio, não é? Mas até hoje apoia a Frente Democrática Síria pelo papel que os curdos tiveram na luta contra os grupos salafitas, contra o Estado Islâmico, e pelo papel que os curdos tiveram em desestabilizar o governo Assad, e pelo petróleo, que se concentra naquela região leste da Síria, como eu já disse, né? Então, os curdos fizeram um bem bolado com os americanos. O PKK, as Forças Democráticas Sírias, fizeram um bem bolado com os americanos. Vocês nos apoiam, nos dão treinamento, nos dão armas para a gente defender nossa autonomia contra o Assad, especialmente para nós enfrentarmos o Estado Islâmico. Em troca, nós vamos dar acesso a vocês ao nosso petróleo. Esse é o acordo. Caê Cavalcante. O que Erdogan pretende no território sírio? Breno Altman. A Turquia é o país que tem relações com a Rússia e os Estados Unidos, até onde se pode ficar em cima do muro. Como eu expliquei aqui, Caê, o Erdogan tem sua própria agenda. A Turquia quer sentar na mesa principal de negociação. Ela não quer ter no Oriente Médio uma aliança incondicional nem com os Estados Unidos, nem com a Rússia e com o Irã. Ela tem sua própria agenda. E a vitória das forças rebeldes, das forças anti-Assad, fortaleceu a posição turca. O Estado mais fortalecido ali foi o Estado turco. E eles têm, no Oriente Médio, sua própria agenda, Caê, como eu busquei explicar na exposição. O Caê também perguntou: salafitas seriam financiados por quem? Turquia ou Arábia Saudita? O financiamento é Arábia Saudita e outros estados do Golfo Pérsico. Não há provas ou indícios que eu tenha conhecimento de que a Turquia financie os salafitas. Mas a Turquia induziu uma aliança entre o Exército Nacional Sírio e os salafitas para atacar o Assad. Ela orquestrou essa aliança. Se há recursos financeiros e armados da Turquia, ainda não saíram, não vieram à superfície. Pode até ser, mas o grosso do financiamento dos salafitas vem da Arábia Saudita, da monarquia saudita e de outros estados do Golfo Pérsico, como os Emirados Árabes. O Carlos Alberto Campos Lima contribuiu com o Superchat. Breno Altman, como os trabalhadores da Síria suportam tantos opressores? E a luta de classes na região? É uma bela pergunta. Agora, nós sabemos que em determinada circunstância, Carlos Alberto, quando a questão nacional ela ganha uma intensidade dramática, você tem uma secundarização da luta de classes. Por que tem uma secundarização da luta de classes? Porque ela se expressa na luta nacional. Então, o que significou ali o governo Assad? Como é que as classes se posicionavam no governo Assad? Numa etapa inicial, pelo menos até 2003, 2004, o bloco de poder representado pelo nacionalismo sírio, representado pelo pai do Bashar al-Assad, representado por Hafez al-Assad, ele era um bloco policlassista que incluía os trabalhadores, a esquerda, os sindicatos e a porção nacionalista das elites sírias, da burguesia síria, que queriam soberania, desenvolvimento, independência. Né? Então, você formou esse bloco e as lutas da classe trabalhadora, as lutas por salários, por seus direitos, elas eram lutas que tinham um certo espaço, embora houvesse repressão desse bloco de poder, né? Porque fundamentalmente as posições hegemônicas eram as posições, digamos, da burguesia síria, dessa burguesia nacional síria representada pela família Assad, né? De 2003 para cá, especialmente depois de 2011, grande parte dos trabalhadores jogados na pobreza, na miséria, por causa das sanções, do bloqueio norte-americano, da desestruturação da Síria com a guerra civil, boa parte dos trabalhadores ficaram sem emprego. 90% da Síria foi jogada na miséria. A economia síria se desestruturou totalmente. E uma grande massa de trabalhadores se deslocou para a oposição contra o governo Assad. Assad foi perdendo legitimidade. Essa é a verdade dos fatos, né?
é sempre intrincada a relação entre a questão nacional e a questão de classe em países que estão lutando por sua soberania e por sua independência, né? Então, é dessa maneira que eu responderia. Espero ter satisfeito a tua pergunta, Carlos Alberto. Aline Moreira, membro do canal. Estou com medo da resposta, mas vai lá. Breno, você acha que as organizações curdas vão acabar caindo nesse embuste catastrófico conto da sereia sionista de criar um Estado curdo? Aline, eu não entendi a associação de uma coisa com a outra, mas eu vou tentar responder. A criação do Estado curdo é uma reivindicação histórica do povo curdo. Eu não consigo ver a associação disso com o sionismo. Né? O sionismo usa a questão curda de uma maneira demagógica, para dizer assim, se os curdos podem reivindicar seu próprio Estado, por que não os judeus? Não é? Misturando situações completamente diferentes. Os curdos jamais tiveram um projeto racista, jamais tiveram um projeto colonial, jamais ocuparam o território de ninguém. As situações são completamente diferentes. Né? Eu acho que é difícil a construção do Estado turco, porque compreenderia que 4 nações muito relevantes perdessem território. É muito difícil acontecer. E não há unidade entre os curdos sobre criar um Estado. E eu estou bastante convencido que a lógica atual das lideranças curdas já não é mais criar um Estado curdo, é criar essas regiões autônomas em que os curdos possam, digamos, manter sua língua, suas tradições, sua economia, né? se vinculando entre si. A Aline diz que seria um Estado étnico como Israel. Os curdos não propõem isso. Não propõem isso. As principais organizações curdas, como são o PKK, turco, e as Forças Democráticas Sírias, não propõem um Estado étnico. Eles não propõem nenhum tipo de colonização, discriminação, perseguição de minorias, nem um Estado teocrático, nem um Estado de natureza étnica. Né? É diferente do que a proposta israelense. Não tem a ver com o sionismo. O problema dos curdos é que eles estão inseridos em 4 países e a construção de um Estado curdo ele é geopoliticamente inviável. Né? Geopoliticamente inviável. Então, me parece, inclusive, que parte das lideranças curdas caminham para uma lógica autonomista e não de construção propriamente de Estado curdo, embora a construção de Estado curdo está especialmente nos documentos dos curdos turcos. Né? Então, eu veja só, os curdos estavam ali bem na Síria, não estavam mais brigando com Assad, estavam cuidando da sua região no leste, e a experiência social curda na Síria é muito interessante, de igualdade de gênero, de laicidade. A maioria dos curdos é muçulmana, mas de laicidade, não tem luta sectária, não tem luta religiosa, vai se construindo uma relação diferente entre patrimônio público, com muito cooperativismo, com muita propriedade social e também propriedade privada. Né? Então, é outra lógica, não compararia com o sionismo sob nenhuma hipótese. O sionismo usa a questão curda como pura demagogia. Omar, novo membro do canal. Breno, dentre os grupos, os curdos pesam na balança mais em prol do Ocidente? Os curdos tomam algum lado no conflito Israel-Palestino? A posição dos curdos no seu discurso, o seu posicionamento é pró-Palestina, respondendo uma parte da sua questão, e a outra parte da sua questão, os curdos não pesam pró-Ocidente ou contra o Ocidente. Os curdos se aliam com quem defende a sua autonomia. Não é? Então, os Estados Unidos se dispuseram a apoiar os curdos quando eles estavam ameaçados pelo Estado Islâmico. E isso gerou uma aliança de fato entre os curdos norte-americanos. Agora, antes os curdos eram anti-Estados Unidos ferrenhamente. Por quê? Porque os curdos turcos eram perseguidos pelo Erdogan e pelos antecessores do Erdogan. Havia uma luta armada na Turquia
liderada pelo PKK, o PKK comandado pelo Öcalan. O Öcalan é o fundador do PKK, e o Öcalan está preso na Turquia, eu acho que há quase 40 anos. Ele foi condenado à morte, depois a pena foi comutada para prisão perpétua, houve uma grande campanha mundial pela suspensão da sentença de morte do Öcalan, não é? E o PKK na Turquia é frontalmente anti-norte-americano, porque os Estados Unidos apoiavam o governo turco contra os curdos. Então é complexo isso. Os curdos operam a partir dos interesses curdos. Né? Diogo contribuiu com o Superchat. Breno, lamentável ver a China, com todo o poder geopolítico que tem, se limitar a notas de repúdio. Mesmo a União Soviética de Brezhnev, com todas as limitações econômicas, fez muito mais pelos sírios e palestinos. Está aqui a opinião do Diogo. Daniel Cruz de Souza contribuiu com o Superchat. Tem uma visão menos otimista do que está acontecendo na Síria agora. Vi um analista sírio mostrando o quanto o eixo da resistência já não existe mais ou se enfraqueceu muito e que a Síria, como conhecemos, acabou. Tá bem, eu entendo que as pessoas tenham essa impressão, eu tenho uma visão um pouco mais matizada. A Síria, como nós a conhecemos, não acabou agora. A Síria, como nós a conhecemos, acabou há muito tempo. Ela já ela está balcanizada desde a Guerra Civil, ela já está fragmentada desde a Guerra Civil. Né? E não creio que se possa apostar com convicção de que o novo governo sírio será pró-Ocidente e pró-Israel, de forma alguma. É necessário esperar os acontecimentos. A Ana Gomes, membro do canal, a Síria vai se submeter aos Estados Unidos? Como ficaria a situação da Rota da Seda? Já expus isso, não é, Ana Gomes? E repito, não, eu não acho que está dado que o novo governo sírio será submisso aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são o principal protagonista na Síria. Quem é a Turquia. A pergunta primeira é: o novo governo sírio será submisso à Turquia? Essa é a primeira pergunta. Né? Porque a Turquia apoia o Exército Nacional Sírio. Os salafitas aceitarão uma política de subordinação à Turquia? Não creio. Creio que ali a gente ainda vai ter muita confusão, muito atrito. Antônio Ferreira da Silva contribuiu com o Superchat. Como fica o Hezbollah nesse novo cenário? A princípio enfraquecido, Antônio, porque o apoio do Irã ao Hezbollah está dificultado. Mas novos caminhos poderão ser encontrados e a situação síria pode se desenvolver de uma maneira a que o Hezbollah volte a ter apoio via o território sírio. Né? Mas, imediatamente, eu acho que o Hezbollah se enfraquece. Samba Boy, membro do canal e que contribuiu com... É isso mesmo, produção? Com $100? Puxa vida! Samba Boy, você mora no meu coração. Não podemos desistir se o povo palestino nunca desiste. O arco da justiça é longo. Força, Breno, a todos os companheiros. Muito obrigado, Samba Boy, pelo comentário e pela generosíssima contribuição. Túlio Pisaneschi contribuiu com o Superchat. O HTS é sunita como os palestinos? Será que se juntam à resistência em Gaza e no Líbano? O HTS ele é salafita. Os salafitas derivam do wahhabismo, que vem dos sunitas. Então, é um subgrupo de um subgrupo dos sunitas. Não é? O wahhabismo ele foi muito estimulado pelo Reino Unido naquela velha lógica et impera, né? Divide para imperar. Né? E o salafismo ele vem de uma... Segundo estudiosos, né? Há divergências sobre isso, mas que o salafismo seria, digamos, um derivado do wahhabismo, né? Mas mesclado depois com certas influências como as correntes muçulmanas do Afeganistão, né? Mas ele é salafita, fundamentalmente, que é a base religiosa do Estado Islâmico. Né? Então, ele é
genericamente sunita, mas ele é de uma corrente muito específica, muito extrema do muçulmano, né? Porque o que os salafitas pregam? Os salafitas pregam que só pode existir na terra de Maomé, nas terras que deveriam ser de Maomé, as terras muçulmanas, só pode existir uma visão ortodoxa sobre o Islã, que é aquela versão ortodoxa desenhada pelos wahhabistas e mais ainda pelos salafitas. Todos aqueles que não concordam com esta visão devem ser exterminados. Todos deveriam ser subordinados a uma sharia, ou seja, a uma eliminação, uma sentença de morte, incluindo muçulmanos sunitas que não apoiam a versão salafita do Islã. Então, por isso eles são extremistas. Eles consideram que deve ser feita uma limpeza de todos os descrentes, de todos aqueles que não fazem uma leitura do Islã como a que fazem os salafitas. E é isso que é o HTS. Claro, há uma certa discussão se o HTS se moderou, se ele abandonou essas posições, ele diz que sim. O HTS vem da Al-Nusra, a Al-Nusra rompeu com a Al-Qaeda, a ruptura do Al-Nusra com a Al-Qaeda levou ao HTS. O HTS é uma coalizão de vários outros grupos islâmicos, não é? Mudaram até as vestimentas. Você vê que o Jolani ele não aparece mais com aquelas típicas roupas salafitas, mas é outra coisa. É outra coisa. É que na oposição a Assad havia grupos sunitas próximos ao Hamas. E por isso o Hamas acena, ou pelo menos setores do Hamas acenam em favor desses grupos que derrubaram Assad. Belbraço, nossa, 50 euros de contribuição. Pessoal, puxa vida, muito obrigado, Belbraço. Um apoio para essa rede tão educativa e informativa. Desejo um 2025 mais próspero. Parabéns ao Opera Mundi, vida longa. Belbraço, muito obrigado pela contribuição, muito obrigado pelas palavras. Zóia Salles Cavalcante, R$ 20 de contribuição no Superchat. Breno, o Hamas avalia que o grupo muçulmano que se instala no poder na Síria possa ser solidário à causa palestina. Mas quem pegou em armas em apoio foi o Hezbollah, ficando agora mais enfraquecido. Não é uma contradição? Pelo menos uma contradição aparente, né? Mas são situações diferentes. Né? São situações diferentes. Eu acho que há uma expectativa do Hamas de que um novo governo sírio, comandado pelos grupos islâmicos, possa ter um papel mais positivo interno em relação aos muçulmanos sírios, em relação aos sunitas sírios, e um comportamento também mais solidário com a própria causa palestina. É a aposta do Hamas. Nós vamos ter que ver para crer, como diria São Tomé. Bruno Souza contribuiu com R$10 de superchat. Olá, Breno. Cheguei atrasado e talvez já tenha sido dito. Mas você acha que as milícias que chegaram agora ao poder serão tolerantes com Israel? Me parece que em algum momento terão que se posicionar. Tenho um acordo contigo e acho que eles não, esses grupos islâmicos não se inclinarão a favor de Israel. Não faz qualquer sentido essa aposta. Tá? Eles podem virar as costas para a questão palestina, mas se eles entrarem numa rota de negociação, pacificação ou aliança objetiva com Israel, eles podem perder base social muito rapidamente dentro da Síria. Né? Eles podem levar, inclusive, a uma fragmentação da coalizão islâmica que liderou a ofensiva contra Assad. Daniel Cruz de Souza contribuiu também aqui com o Superchat. Breno, quanto o sectarismo étnico-religioso divide as sociedades na Ásia Ocidental e impede combate a projetos políticos mais à esquerda? Muito, muito. Nós temos que levar em conta que em certos países a religião, especialmente a religião muçulmana, em outros países a religião cristã, passaram a desempenhar já há muito tempo um papel político, né? Porque representam características de determinadas sociedades que nem completaram sua transição do feudalismo ao capitalismo, mas que já vivem as dores da opressão nacional,
as dores de serem oprimidas por grandes potências. E um ancoradouro na luta pela sua soberania passa a ser a religião. A religião não apenas é um elemento de coesão moral nessas sociedades, mas vira um elemento de coesão contra o inimigo externo. É um fenômeno que existiu em todas as sociedades antes da Revolução Burguesa. Antes da Revolução Burguesa. Né? Mas em certos países nos quais as condições são ainda condições nas quais a transição do feudalismo ao capitalismo não se completaram, ou países que têm intrincadas diversas relações sobrepostas, econômicas, sociais e políticas, a religião joga esse papel de organização política, disputa com a esquerda. Né? Disputa com a esquerda. Carmen contribuiu com o Superchat. A Síria pode vir a ser um califado? Não acredito nisso. Existe sempre a hipótese, mas eu não acredito nisso. Primeiro, que os curdos são uma força impressionante, militar, política, e eles seriam um obstáculo a isso. Segundo, não é do interesse dos Estados Unidos e de Israel. Veja o que aconteceu na Guerra Civil Síria, 2011 a 2017, que os Estados Unidos tiveram que se aliar com os curdos liderados pela esquerda, tiveram que abrir caminho para que russos e iranianos e o próprio Hezbollah e o governo Assad enfrentassem o Estado Islâmico, reorientaram o Exército Livre da Síria para combater principalmente o Estado Islâmico e não Assad. Então, é difícil isso. Acho muito difícil. A que forças interessariam essa perspectiva do califado salafita? Eu acho que só eles mesmos. E a Arábia Saudita. Não creio que isso tenha força suficiente para virar o jogo. Ana Monteiro contribuiu aqui com $5. Sou fã do seu trabalho, Breno. A esquerda que eu acredito. E como fica o Irã nessa situação agora em diante? O Irã vai ter que se reorganizar. O Irã sofreu uma derrota tática que seja, mas perdeu a influência que tinha na Síria. Já vinha perdendo, mas agora sofreu um golpe duro. Né? O Irã vai ter que se reorganizar. E a reorganização do Irã na Síria, creio eu, passa por um diálogo tríplice: Irã, Rússia e Turquia. Minha impressão. André Vinhal contribuiu com 89 DKK. Puxa vida, alguém me conta o que é DKK, fazendo favor. Mas eu agradeço muitíssimo. Como fica a situação do Partido Comunista Sírio? O apoio tático a Assad vai diminuir ainda mais sua influência na sociedade? Eu já vinha comentando sobre isso, Vinhal, que era isso, né? Parte da esquerda, exatamente o Partido Comunista Sírio, se alinhava criticamente com Assad. Isso vai pagar um preço. Né? Ele já vinha de um processo de isolamento, o Partido Comunista Sírio, e agora está numa situação de reposicionamento delicada. Né? A Ângela Garcia contribuiu com o Superchat. Que impacto acha que terá a mudança do governo Biden a Trump na situação da Síria? Olha, é difícil calcular, Ângela. O Trump tinha soltado nas redes sociais quando aconteceu, né, nesses últimos dias, dizendo que ele vai tirar as tropas americanas que ainda estão na Síria, que a Síria não é problema dos Estados Unidos, e virar as costas. Pode ser que ele faça isso mesmo, que ele deixe as mãos da Turquia. Que ele, de um lado, nas mãos da Turquia, do outro lado, deixando Israel fazer o que quiser na Síria. Ele pode descomprometer qualquer ação direta dos Estados Unidos na Síria, abrindo caminho para que Israel o faça. E para que a Síria reorganize o país. É uma possibilidade. A outra alternativa seria um envolvimento militar na Síria, que eu não vejo o Trump bancando, porque é de alto risco, já foi feito e não deu certo. Os Estados Unidos perderam na Síria, quando o Obama meteu tropas ali. Os Estados Unidos foram desmoralizados na Síria. O Exército Livre da Síria apoiado pelos Estados Unidos foi destruído. Os Estados Unidos tiveram que se apoiar nos curdos para manter alguma influência. Não acredito
que os Estados Unidos se envolvam mais do que já estão na Síria, e acho possível que o Trump retire os Estados Unidos de qualquer intervenção direta, o que retiraria também o apoio aos curdos. Preste atenção. Na verdade, os Estados Unidos faria a seguinte oferta à Turquia: façam com os curdos o que vocês quiserem, reorganizem a Síria conforme os seus interesses, ao mesmo tempo que dá sinal verde para Israel fortalecer uma área de ocupação ampla no território sírio. Pode ser esse o jogo de Trump. O Emerson contribuiu com R$100. Muito obrigado, Emerson. Generosíssima contribuição. O Mário Rui Feliciani, R$20 de contribuição no Superchat. Por que eu fico com a impressão de que o governo Biden tem pressa em criar ou apoiar situações bélicas sem retorno ainda este ano? É uma impressão correta, viu, Mário? E parece que é o complexo bélico industrial, os setores da burguesia norte-americana que apostam nessa estratégia ampliada de guerras em múltiplas frentes, está tentando criar fatos consumados. Tenho essa impressão também. Denilson Brandão contribuiu com R$10. E agora, decretada a extinção da Palestina? De jeito nenhum, Denilton. Como eu disse nessa exposição toda, esse jogo não está jogado. Houve uma derrota tática da causa palestina nesse momento, mas isso pode se rearranjar com muita rapidez. Eu não acho que esteja consolidado um cenário contrário à Palestina. DKK é coroa dinamarquesa, me informou aqui a produção. Então, contribuições com coroa dinamarquesa são bem-vindas. E, finalmente, última questão do dia, que o programa já vai com 1h40. Vitor Vargas, Israel está se aproveitando e avançando dentro do território sírio. O que fazer? Olha, enquanto não se organizar um novo governo sírio, não há o que fazer. Israel funciona, como eu já disse, como se tivesse a carta de corso. Ele atua como piratas legalizados pelos Estados Unidos. O que Israel está fazendo na Síria é de uma ilegalidade monstruosa. Israel atua como bem entende. O regime sionista é um regime colonial, um regime pirata. Como fazer para detê-lo? Primeiro, a Síria precisa ter governo. O governo sírio defende a soberania do país, porque Israel está ofendendo, agredindo, violando a soberania síria. A Síria tem direito de se defender contra Israel. É que nesse momento não existe Estado sírio. Ele se desmilinguiu com a queda de Assad. Né? Então, essa é a situação. Pessoal, chegamos ao fim das perguntas e comentários nesse longuíssimo programa. Espero que tenha sido proveitoso, que possa ter esclarecido dúvidas, que eu possa ter transmitido informações que sejam úteis. Eu quero encerrar agradecendo a audiência, em especial quem colaborou ou vier a colaborar com a sustentação financeira de Opera Mundi. Quero convidar vocês todos a sempre irem ao site de Opera Mundi, ler as nossas matérias, especialmente as matérias dos nossos enviados especiais ao Líbano, à Síria, à Coreia do Sul. São matérias exclusivas, são matérias muito importantes para nós entendermos o mundo atual. operamundi.com.br. Esse é o endereço do Opera Mundi, operamundi.com.br. E vocês acessarão o nosso site. Muito obrigado para quem colabora com a nossa existência e com o nosso desenvolvimento. Sem vocês, nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todas e a todos.